Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do material que a minha colega Marcela Budi e eu fizemos para apoiar o seu trabalho com a obra O Porão Misterioso, escrita pelo Cláudio Levitan e ilustrada pelo Lucas Levitan. Nesse material, há informações sobre as principais características, os temas e o gênero em que ela é escrita e por que ler e trabalhar essa obra na sala de aula. E claro, uma sequência de atividades com práticas que desenhamos especialmente para professoras e professores do 4º e do 5º ano. Vamos lá? O Porão Misterioso, de Cláudio Levitan e Lucas Levitan, é uma novela de aventura em 27 capítulos. Nessa narrativa, as crianças Matias, Alice e Tiago vão passear na casa dos avós e lá decidem ir até o porão, onde encontram um livro que orienta como construir um foguete para levá-los ao espaço. E assim o fazem. A obra é envolvente desde o início e começa com o depoimento de um tripulante, uma espécie de prefácio assinado pelo próprio Lucas, o ilustrador da obra, e também filho do autor. Nesse depoimento, Lucas explica que ouvia as histórias de Cláudio antes de dormir. O Porão Misterioso é um convite à fantasia como possibilidade de experienciarmos os mundos que conhecemos e também aqueles fantásticos que qualquer um de nós pode criar. Uma característica muito importante deste livro é o trabalho entre palavras e imagens, mesmo o livro tendo poucas ilustrações, porque elas são muito significativas. O texto verbal da obra é muito acessível, a linguagem é fluida e as frases são, em sua maioria, curtas, a sintaxe é simples e o tom é bastante próximo da oralidade, o que aproxima leitores e texto, sem banalizar elementos normativos da língua. Além disso, a relação entre as palavras e as imagens que as formam, sejam as ilustrações ou os elementos gráficos, possibilita uma nova interpretação do conjunto. A pesquisadora Sophie van der Linden define esse fenômeno como relação de colaboração. Para ela, identificar uma relação de colaboração significa considerar de que modo se combinam as forças e as fraquezas próprias de cada código, ou seja, lê-se o texto, lê-se a ilustração e também o conjunto texto e ilustração. Portanto, erra aquele que, em um livro ilustrado, entende as imagens apenas como enfeites e não como outro texto que muito diz e compõe a obra. Tendo em mente essas características e suas muitas possibilidades de trabalho em sala de aula, apresentamos também um material digital dirigido ao professor, um guia de sugestões e planos de aulas para trabalhar a literatura com seus alunos. As propostas de trabalho que apresentamos para o livro O Porão Misterioso não se restringem, embora contemplem, a leitura exclusivamente. E é por isso também que acreditamos que este material e este livro são a parte mais importante de uma longa caminhada a ser ressignificada ao longo de todo o ensino fundamental e depois no ensino médio, cujo objetivo é o de formar um leitor literário apto e um cidadão empático, capaz de lidar com uma sociedade necessariamente múltipla e diversificada. O autor Cláudio Levitan nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 8 de março de 1951. Ele se formou em arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, com mestrado pela Universidade de Newcastle upon Tyne, na Inglaterra. Como escritor, especialmente de literatura infantil e infanto-juvenil, publicou pela LPM, além de O Porão Misterioso, que ganhou o Prêmio Açoriano de Literatura Infantil em 2001, Pimenta do Reino em Pó, que foi indicado ao Prêmio Açoriano de Literatura Infanto-Juvenil em 2007. Também escreveu tangos e tragédias em quadrinhos, com desenhos de Edgar Vasquez, entre outros. Cláudio também atuou no teatro, nas artes gráficas e com ilustração. O ilustrador Lucas Levitan nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vive em Madrid, na Espanha. Lucas é um artista multimídia, ilustrador, animador, produtor, fotógrafo, diretor publicitário. Já passou por várias agências de publicidade e escritórios de design em Porto Alegre, São Paulo e Londres. Ainda no Brasil, tinha sua própria agência de design gráfico e branding.
Seus projetos já foram exibidos em galerias nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha, no Reino Unido, entre outros países. Por meio de um narrador, o Porão Misterioso nos coloca em contato com várias personagens através do tempo e espaços diferentes. Esses elementos já indicam que estamos trabalhando com um gênero narrativo, mais especificamente uma novela. Acreditamos que esse seja um gênero altamente acessível aos leitores de 4º e de 5º ano. E aqui explicamos o porquê. Em seu dicionário de termos literários, o crítico literário e teórico Masson Moisés entende a novela como texto narrativo de extensão mediana, localizado entre o conto e o romance. Entretanto, levar em conta apenas o critério da extensão das páginas é um pouco vago. Assim, ele também nos explica que uma novela é composta de uma sequência de unidades ou eventos dramáticos que apresentam começo, meio e fim. Essa sequência já apresenta uma diferença marcante do conto, que por ser mais breve, geralmente trata apenas de um conflito, de um evento dramático. Para Moisés, a novela também se estrutura em uma linearidade sucessiva e contínua, mais simples nos quesitos espaço e tempo do que aqueles característicos do romance. O Porão Misterioso é uma história narrada pela goiabeira. Portanto, ao mesmo tempo, estamos diante de um narrador-personagem, com foco narrativo em primeira pessoa, e de um espaço-personagem, isto é, um espaço que atua no enredo. Outra característica das novelas que favorece sua utilização em sala de aula é a flexibilidade em relação à linguagem. Na obra em questão, marcas linguísticas características, especialmente do sul do Brasil, como ba e o uso do pronome de segunda pessoa singular, tu, valorizam os grupos que se utilizam dessas variantes e apresentam aos outros grupos a diversidade linguística de nosso país, sem que a linguagem escolhida comprometa a compreensão ou afaste o leitor, pelo contrário. A história de O Porão Misterioso é narrada pela goiabeira e suas folhas. Ela vive no jardim da casa dos avós das crianças Matias, Alice e Tiago e está lá desde o tempo em que o avô era também uma criança. Por se tratar de uma história repleta de fantasia e imaginação, a estratégia de personificar a árvore é bastante coerente com a narrativa. Além disso, na obra, é possível compreendermos a goiabeira como um símbolo do ambiente criativo fértil disponível a qualquer um de nós, do elo entre avô e netos, dos laços familiares. Em resumo, podemos dizer que a árvore é um símbolo que remete à família. Falamos inclusive de árvore genealógica, não é? Esse narrador, a goiabeira, se aproxima de todos, universalizando os temas discutidos e, ao mesmo tempo, convidando ao exercício da criatividade. Depois de ler esse livro, quem pode passar por uma árvore e não imaginar quais histórias ela tem para contar? A ilustração também acompanha essa estratégia nas imagens. A goiabeira é a única personagem retratada. Nem as crianças, nem os avós, nem a bruxa são apresentados ao leitor. Ou seja, todas as imagens dos outros personagens são responsabilidade do texto verbal e da imaginação, numa relação de interação e interpretação que estimula dois aspectos importantes do leitor literário. 1. A relação entre texto e imagem. E 2. A consciência da literatura como exercício humano lúdico e imaginativo. O exercício da imaginação, vale destacar, é explorado ao extremo nessa obra. Não há aviso ou quebra na passagem entre o real e o imaginário, o que exige uma leitura um pouco mais madura, mas já típica da faixa etária que encerra o ensino fundamental nos anos iniciais. Entre o 4º e o 5º ano, os estudantes estão encerrando um primeiro ciclo de contato com diversos gêneros literários, entre os quais a novela. Esse contato dá ao jovem ferramentas para explorar o movimento de ida e vinda da realidade para o imaginário, para o fantástico, para o artístico.
E quem sabe para perceber que um texto literário não é só um texto, mas uma porta para ele mesmo se entender melhor e também sua condição de cidadão no mundo. Voltando ao depoimento de Lucas, sonho? Não, nunca foi um sonho, era a realidade da minha imaginação. A BNCC define 4 práticas de linguagem: leitura e escuta, produção de textos, análise linguística e semiótica e oralidade, que são abordadas com grande atenção no decorrer do material. Pensando nisso, sugerimos a você, professora, professor, uma sequência de atividades permeada pela metodologia dos autores Joachim Dawes, Bernard Neuli e Michel Nouverras, para quem a compreensão da situação comunicacional é a premissa de uma produção textual significativa, seja ela oral ou escrita. Nossa escolha metodológica por sequência envolve, portanto, o desejo de criar um contexto de aprendizagem no qual as atividades propostas efetivamente apoiem os estudantes a desenvolver suas habilidades linguísticas e socioafetivas para assim se situarem com propriedade em situações sociocomunicativas nos diferentes campos de atuação de suas vidas, dentro e fora da escola. Evidentemente, para nós neste material é o texto literário que está no centro de todo o processo de aprendizagem. Para fins didáticos, embora seja uma sequência orgânica, nós a organizamos em 3 etapas, considerando a abordagem da obra literária: antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Para cada uma das aulas, apresentamos as habilidades da BNCC mobilizadas e os respectivos objetivos de aprendizagem propostos. No momento antes da leitura, a primeira aula sugere uma conversa com os alunos pela qual você, professora, professor, pode avaliar o conhecimento da turma sobre o termo novela. Discuta as experiências que eles tiveram com gêneros semelhantes, por exemplo, por meio de telenovelas ou de séries televisivas e de streaming. Já na segunda aula, a ideia é trabalhar a prática da produção de texto enquanto se faz um levantamento de informações do estudante que serão importantes para estabelecer uma relação de identificação entre eles, os colegas e as personagens apresentadas no livro. No momento durante a leitura, na aula 3, o material propõe uma leitura do texto visual e verbal concomitantemente. A ideia é que os alunos comecem a perceber como texto e imagem trabalham em conjunto. Então, nessa aula, sugerimos que você leia a obra para os alunos e peça que eles participem também da leitura, cumprindo critérios estabelecidos pela PNA. Esse trabalho de interpretação entre imagem e palavra continua nas aulas 4 e 5. Elas também apresentam um exercício com foco em tempos verbais do modo indicativo. As instruções de como conduzir essa atividade estão detalhadas lá no material. Para finalizar essa etapa, a aula 6 sugere uma leitura compartilhada com foco especial na participação dos alunos. A última parte do trabalho, o momento após a leitura, apresenta 3 aulas. Na aula 7, sugerimos a prática da oralidade para a recapitulação oral da história e uma análise crítica por parte dos alunos da leitura desenvolvida até o momento. As aulas 8 e 9, em um processo de finalização, procuram se voltar para a produção escrita. Para tanto, continuaremos o trabalho com o gênero novela e o tema da aventura, sugerindo que os alunos escrevam um episódio de uma narrativa de aventura contendo o maior número de elementos do gênero possíveis: narrador, personagem, diálogo, etc. Além dessas sugestões que estão detalhadas no nosso material, procuramos oferecer ferramentas tangíveis para ajudar você, professora, professor, a impulsionar as práticas da chamada literacia familiar, sempre contextualizadas no livro. Por fim, com muito carinho, fizemos 2 indicações de referências que dialogam, a nosso ver, com a obra O Porão Misterioso e que podem interessar a você. A primeira é o livro A Árvore dos Desejos, de William Faulkner, pela editora Kozak Naif, uma novela que também possui um espaço-personagem com muitas intersecções entre real e fantástico. Nossa segunda sugestão é o livro de Cláudio Levitan, Pimenta do Reino em Pó, pela editora LIPM, o qual conta uma nova história de Matias, Alice e Tiago em novas peripécias e aventuras junto da narradora goiabeira.
Esperamos que as questões e atividades que sugerimos para você e seus alunos sejam de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!